texto de Gênesis 35. E nós precisamos levar sempre em consideração o contexto, que é o texto do capítulo 34. O capítulo 34 foi um período de vida de talvez 10 anos que Jacó viveu longe da presença de Deus. Mesmo que ele arrumou e colocou um altar em Siquém, mas um altar num lugar errado, um altar em período de desobediência, não adianta para nada. Os altares precisam ser colocados nos lugares certos e o coração precisa estar alinhado com Deus. Então a história vem de um período que Jacó andou longe da presença de Deus, não se lembrou por muito tempo da missão que Deus lhe dera de sair de Padã Arã, passar por Betel e ir até Hebrão. E quando Deus está ausente, o fracasso é inevitável. O capítulo 34 é um capítulo de puros fracassos, pois aonde Deus está ausente, o fracasso é inevitável. E os ouvidos de Jacó começaram a se abrir no capítulo 35. Deus foi e falou com ele, e os ouvidos começaram a se abrir, mas após o quê? Um estupro na família? Após os seus 2 filhos se tornarem assassinos? Após os cananeus e os ferezeus virem sobre eles com ameaça de morte? Então os ouvidos do Jacó se abriram para ouvir a Deus. Acordou para a vida, somente debaixo de ameaças e de pressão. Jacó havia esquecido da missão. O envolvimento com os lucros fez ele esquecer-se de Deus. O amor ao dinheiro lhe cegou a visão de família. Ele havia esquecido a família. Ele havia se esquecido de tratar a sua família, pois a família não deveria ser o grupo de pessoas que gerariam 12 patriarcas para 12 tribos de um povo. Mas ele tinha deixado de lado, deixado de cuidar aquilo que era mais precioso para formar um povo, por causa de criar gado, construir casas, lucro com ovelhas, com cabritos, com o gado, e o lucro tirou dele o caminho da missão e do cuidado da família. A ganância trouxe amnésia. Jacó se esqueceu das ordens do Criador. Muitas distrações da vida anularam a missão dele. As distrações. Estava distraído com criar gado, estava distraído com construindo casas, estava distraído no relacionamento com o povo ímpio ali de Siquém. Distrações e distrações tiraram ele daquilo que era o propósito principal, a missão de voltar para a terra onde morava o seu pai Isaac. Algumas pessoas precisam levar sustos, passar dores e tormentos para ver se os ouvidos abrem. Algumas pessoas não conseguem abrir os ouvidos numa boa, por amor, precisam levar sustos, como Jacó levou. Enquanto que estava tudo bem ali, estava dormindo, estava cego, estava surdo para Deus. Mas quando Deus colocou um susto na vida dele, Deus autorizou a desgraça dentro da família dele, então ele acordou e ele se lembrou de quem? De Deus. Há pessoas que se lembram de Deus apenas debaixo de sustos e de pressões. Jacó obedece só depois de uma humilhação, apenas depois de lágrimas amargas, noites sem dormir, dias sem apetites. Jacó não obedeceu por bem, Jacó não obedeceu por amor, mas ele obedeceu pela dor. Existe uma fase pior do que essa, porque há pessoas que nem pela dor obedecem. Jacó ainda estava bem, porque ainda é tempo quando a obediência vem, ainda que seja pela dor. O verso 1 começa de uma forma incrível. Disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe a Betel. Deus fala isso para Jacó quando Jacó estava na casa do seu sogro em Padã Arã. Não há nenhum texto que nós conseguíssemos somar quantos anos que ele ficou em Sucote ou Siquém,
mas eu, pelos meus cálculos, eu imagino, pela idade da Diná, que ele tenha ficado pelo menos 10 anos peregrinando ali, se esquecendo da missão, com as distrações da vida. Então vamos entender que passaram-se 10 anos. Quando Deus voltou a falar com Jacó, Deus lhe mandou fazer algo diferente? Deus mudou o propósito? Deus mudou a missão? Não. Deus vem sobre ele com a mesma palavra. A mesma coisa também aconteceu com Jonas, e nós citamos Jonas muitas vezes. Deus fala para Jonas, o profeta: dispõe-te, vai à grande Nínive e prega contra ela. E o texto diz: Jonas, porém, se dispôs para fugir. E ele tentou fugir. Todos os seus projetos acabaram no fundo do mar, na barriga de um grande peixe. Deus manda o peixe vomitar ele na praia. E quando ele estava voltando à lucidez, Deus fala para ele a mesma coisa: dispõe-te e vai à grande Nínive e proclama contra ela. Quando Deus tem uma missão na vida de uma pessoa, pode passar 10 anos, e quando a pessoa volta à lucidez, às vezes por um juízo, por uma dor muito grande, Deus não vai ter mudado aquele plano. Deus vai falar a mesma coisa: levanta-te e vai para Betel. Você ainda precisa caminhar em direção a Betel. Não é por causa da tua preguiça, nem por causa da tua omissão, nem por causa das distrações da vida do ser humano, que Deus vai mudar os seus planos. Existe uma fase mais perigosa: se Deus, por causa da desobediência, tira a pessoa e coloca outra no lugar, aí não tem mais o que fazer. Mas quando é a mesma pessoa, Deus vem com o mesmo plano e diz: levanta-te e sobe para Betel. Mas eu também consigo olhar aqui que Deus é maravilhoso em sua misericórdia. Então nós vamos entender que durante 10 anos ele estava distraído com as coisas da vida, se esqueceu da missão e da família. Durante 10 anos Deus continuou ainda dando graça, e lhe deu tempo ainda, e reafirmou a ordem. Misericórdia. Quantas pessoas que às vezes se afastam do Evangelho, ficam alguns anos longe, e Deus ainda dá a graça de voltar. Isso é graça, isso é misericórdia. A misericórdia ainda estava sobre a vida de Jacó. Verso 2: então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam. Você percebe que a vida de Jacó, o ministério de Jacó diante da família, é um ministério de altos e baixos. Ora, ele não sabia nem aonde a filha dele andava, é pego de surpresa com o estupro. Ora, ele não sabia que os seus filhos planejavam matar os siquemitas. Mas agora ele está diante da família dele de novo. Ele toma posse do seu lugar de liderança e chama a sua família e diz: vamos, porque Deus me chamou de volta. Então nós vamos a partir do primeiro ponto. A obediência veio, e glória a Deus pela obediência, que vem para a bênção de todos. E aonde há obediência, há recomeços. Aonde não há obediência, não espere recomeços. É possível escrever uma nova história apenas na vida de alguém que obedece. E a obediência precisa ser completa. Meia obediência não vale. É como sair de um deserto e ir para um jardim engrinaldado de flores. Assim é sair da desobediência para entrar no caminho de obediência. E é um tempo de restauração que veio sobre a vida de Jacó, quando ele resolveu obedecer. O pastor Livingstone escreve assim: Deus encontrou Jacó na intensidade do vívido sofrimento espiritual produzido pelo crime contra Diná e pelos crimes cometidos por seus filhos contra Siquém. Como Deus encontra o Jacó? Jacó vai ao encontro de Deus, ou Deus vai ao encontro de Jacó? Deus se dispõe e vai atrás de Jacó. Por isso que o primeiro verso diz assim: disse Deus a Jacó. Como que o Jacó é encontrado aqui? Meio morto, no fundo do poço.
moralmente destruído, espiritualmente acabado. Ele precisava realmente que Deus viesse e o chamasse, Deus o fizesse viver. A restauração sempre vem de Deus. Deus sempre começa a disposição de uma restauração. A restauração passa pelo rompimento pelo pecado. O verso 2, a segunda parte, diz assim: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Desde quando que essa família tinha ídolos dentro de casa? Desde sempre. Você lembra que quando ele saiu da casa de Labão, a Raquel furtou os ídolos da casa do pai, os terafins? Então, esses ídolos, vamos voltar outra vez. Se ele estava 10 anos peregrinando em Sucote, esses ídolos estavam sendo adorados durante 10 anos. E a restauração, ela precisa passar pelo rompimento com o pecado. E a idolatria, ela é a vergonha dos povos. A idolatria, ela é a mãe da imoralidade. A idolatria, ela é a mãe de todas as tristezas entre as famílias e entre as sociedades. A idolatria é uma blasfêmia. Como que alguém faz um ídolo, constrói o seu ídolo, depois se coloca de joelhos diante desse ídolo e o chama de pai, meu pai e minha mãe? Como que alguém faz um ídolo e depois lhe presta louvores e adoração? E a idolatria tem muitas faces. A primeira da sua face é a face das imagens, de gesso, de pedra, de madeira, de concreto. A segunda face, a idolatria também por pessoas. Há pais que idolatram os seus filhos, há filhos que idolatram os seus pais, há pessoas que idolatram a sua família, porque a sua família é a melhor família sobre a terra e sobre o mundo. O meu nome é um nome perfeito, a minha raça é a melhor raça do mundo. Há essa idolatria. E não se pode falar alguma coisa contra a cultura daquela família, senão você arruma encrenca com todos, porque o Deus daquela casa é o nome da família, que veio desde a Europa, e veio pelo Rio Grande do Sul, e veio depois aqui. É uma linhagem extensa, que é uma grande ilusão. Nada mais tem do que apenas muitas pessoas que já estão no cemitério. Idolatria. Outra idolatria que existe é a idolatria pelo trabalho e pelo dinheiro. Tem pessoas que têm o trabalho como um Deus na sua vida, e esse Deus resolve todos os problemas, e as pessoas dizem: o importante é trabalhar, pastor, nós temos que trabalhar todos os dias. E é verdade, Deus mandou trabalhar, mas o trabalho não resolve os nossos problemas. O trabalho pode dignificar, mas não santifica, porque o trabalho não é um Deus. Outro Deus é o dinheiro. O dinheiro é um Deus para muitas pessoas. E as pessoas fazem de tudo e mais um pouco para ter o dinheiro, para ter as coisas, e não importa o que precisa fazer ou negociar, o dinheiro manda na pessoa, e o dinheiro é um péssimo patrão. Uma outra forma de idolatria que nós temos, e é muito forte nos dias de hoje, eu vou lá para o texto de Daniel, e nós vemos que Nabucodonosor, não se contentando com as pessoas se dobrarem diante dele, para prestar cultos diante de Nabucodonosor, ele não estava mais satisfeito com aquilo. Ele manda construir uma estátua com a imagem dele, e todas as pessoas do reino precisavam se dobrar diante dessa estátua. E então ele estava se sentindo tão satisfeito, porque ele era como um Deus. Hoje, muitas pessoas não se dobram mais diante da estátua, mas se dobram diante do status da sua rede social, em que preciso alimentar essa rede social com todas as coisas, porque emocionalmente eu preciso me satisfazer com tudo o que as pessoas vão comentar ao meu respeito, os likes que eu vou receber e todos os coraçõezinhos que eu vou receber. Então tudo da minha vida eu preciso colocar na rede social, porque eu preciso me alimentar. Eu sou um Deus, o meu status. A idolatria é a vergonha das pessoas. A idolatria é a vergonha entre os povos. O primeiro requerimento
da aliança com Deus é o compromisso exclusivo com Deus. Deus tem ciúmes de nós. Ele não aceita nos repartir com nenhum outro Deus. No catolicismo eles aceitam Jesus como mais um Deus. No cristianismo não se aceita nenhum outro Deus a mais, porque Ele é único e exclusivo. Ele é o Deus criador dos céus e da terra. Ídolos são figuras às quais as pessoas de uma forma blasfema atribuem poder. É blasfêmia. Mudar as vestes. No final do verso 2: purificai-vos e mudai as vossas vestes. Você percebe quantos textos bíblicos falam de vestes? O apóstolo Paulo, em um dos seus textos, diz: mas despojai-vos, é tirar a veste. Despojar é tirar uma veste velha, suja. Quando o filho pródigo volta para casa, o seu pai lhe dá vestes novas. Quando nós encontramos o texto lá em Apocalipse, o João diante do anjo pergunta: e de onde vêm estes? E o anjo responde: esses são aqueles que vêm da grande tribulação, cujas suas vestes foram lavadas pelo sangue do Cordeiro. De novo está diante de vestes. E quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, eles sentiram o quê? Vergonha. E eles precisaram ter vestes sobre eles. O que são essas vestes que eles precisavam tirar? É a velha vida. É aquela velha vida de Sucote, do gado, aquela sujeira, aquela imoralidade, aquela sujeira espiritual. É aquele período longe de Deus, aquela vida desobediente, longe da presença de Deus, longe de unção, sujeira espiritual. É necessário tirar, não esconder. Há pessoas que querem colocar vestes novas em cima de vestes velhas e vai continuar cheirando mal. É necessário tirar as velhas para colocar novas. E Jacó tem aqui um entendimento muito profundo de jogar fora os ídolos e de colocar roupas novas. A restauração exige disposição e obediência. Verso 3: levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. O que ele diz para sua família? Levantemo-nos. A obra da obediência é uma obra em conjunto. Quem precisa se levantar para fazer a vontade de Deus? Eu preciso obedecer. E obedecer é uma tarefa fácil? Nenhuma pessoa pode dizer: eu nasci com o dom de obedecer a Deus. Nossa, eu tenho tanta facilidade. A obediência é dar o braço a torcer. Obedecer é cortar a própria carne. Obedecer é entregar o próprio bocado. Obedecer é abrir mão dos meus próprios prazeres para fazer a vontade de Deus. Isso é obedecer. Isso não foi fácil para Jacó. Jogar fora os ídolos, trocar as vestes e sair de um lugar onde ele estava muito bem firmado. Tinha riquezas, tinha casas, tinha muitos empregados, muitas pessoas com ele. E você pode imaginar, seria fácil você de um dia para o outro sair da sua casa para outro lugar? Muito menos para Jacó. Muito menos para Jacó. Ele precisava de um dia para o outro sair, mas ele escolhe obedecer. E ninguém pode chegar a Betel se permanecer no mesmo lugar. A história do filho pródigo só está na Bíblia da forma como está, porque o filho pródigo, ele se dispôs a levantar e voltar à casa do pai. O pai não ou foi e o restaurou ou o resgatou do chiqueiro dos porcos, mas o filho pródigo se levantou e foi em direção. Ninguém pode levantar-se se não tirar as vestes velhas. Vestes velhas fedem, cheiram mal. E cheiro ruim contamina a cabeça de uma pessoa. Esses tempos passados eu estava lendo algo de uma pessoa que fez uma experiência, ficou 40 dias sem escovar os dentes. O hálito dela, ela já estava tão acostumada com esse hálito que ela não cheirava aquilo.
mas as pessoas ao redor sentiam um cheiro de podre. Mas o cheiro ruim faz muito mal. O que são vestes velhas? Coisas não resolvidas, mágoas do passado, coisas que não foram resolvidas no passado e que ainda estão ali perturbando a pessoa, dia após dia, noite após noite. A consciência está ali, rodando aquilo. Isso são vestes velhas, e o texto nos ensina a jogar fora, é tirar e colocar uma veste nova, veste de louvor, veste de adoração. E a restauração, ela requer arrependimento sincero. Verso 4. Arrependimento sincero não é deixar o ídolo guardado na gaveta, porque no dia mau a pessoa vai voltar para o seu ídolo. Arrependimento sincero não é deixar na porta da geladeira a bebida alcoólica ainda, porque no dia mau a pessoa vai voltar a beber. Você percebe que eles tiraram de dentro da casa deles toda essa coisa podre da idolatria? E esconderam, sepultaram num lugar aonde não se falasse mais disso. Foi escondido. É necessário tirar dos olhos, de frente dos olhos do ser humano, todo tipo de idolatria, pois se permanecer ali, a pessoa vai voltar para a idolatria. Então esconde, faz um buraco, coloca no buraco e sepulta ali, e deixa escondido para nunca mais voltar ali. Uma verdadeira faxina espiritual, rompimento com antigas práticas, e a bênção de Deus não flui aonde o pecado está aninhado. E o pecado tem um ninho ali, um ninho de prosperidade, de criação, de multiplicação. Ali naquele lugar a bênção de Deus não flui. A restauração, ela se torna evidente no verso 5 e no verso 6, porque Deus colocou sobre os povos o medo para que eles não fossem atrás de Jacó para matar a sua família. Então se torna evidente que de fato Deus aceitou o pedido de obediência e restauração. Verso 5: e tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram os filhos de Jacó. Então essa palavra me evidencia que de fato os cananeus e os ferezeus tinham disposição para perseguir Jacó e matar toda a sua família. Mas Deus aceitou a obediência de Jacó, colocou medo sobre os siquemitas para que eles não fossem atrás para os matar. Verso 6: assim chegou Jacó à luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. A restauração é fruto de uma experiência verdadeira com Deus, mas o Deus verdadeiro. Verso 7: e edificou ali um altar, e ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se revelou quando fugia da presença do seu irmão. Jacó deixou de construir casas em Siquém para construir um altar em Betel. Em Siquém ele também teve um altar, mas esse altar não foi aceito por Deus, porque de nada nos adianta construir altares se estamos em desobediência e estamos no lugar errado. Altares são aceitos por Deus quando o coração está alinhado com Deus e a pessoa está no seu lugar correto. Então o altar é aceito por Deus, e ele começa uma nova vida de uma outra forma, seguindo a sua missão. Teve que levar um susto para acordar? Teve que levar um susto para então começar a ouvir? Sim, mas ainda é melhor assim do que muito tarde. E no verso 8 nós encontramos um fato muito interessante nesse texto. Morreu Débora, a ama de Rebeca. Quem era Rebeca? Mãe de Jacó. Vocês lembram que Abraão manda o seu servo Eliezer a Padã Arã para buscar a esposa para o Isaac, e lá ele encontra a Rebeca? Então vamos entender que a Rebeca, quando sai da casa do seu pai
e vai junto com Eliezer para se casar com Isaac. Alguém vai junto. A Bíblia fala de um nome aqui, mas às vezes na tradição tinha 2 ou 3 amas que iam junto com a mulher e serviam a sua senhora. E o texto fala de uma mulher chamada Débora, que muito provavelmente criou o Jacó e criou o Esaú. Fez parte da sua educação, fez parte da família daqueles 2 meninos. A Bíblia não vai falar nenhum detalhe sobre o sepultamento da Rebeca, mas a Bíblia vai falar do sepultamento da Débora. A Débora, aprove Deus honrar Débora, pois ela fez parte da família dos patriarcas, das gerações dos filhos de Deus. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon Bacude. Seguindo o verso 9, aqui uma renovação da aliança. Vindo Jacó de Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Deus concede a sua bênção. Nós podemos viver sem dinheiro, nós podemos viver sem amigos, nós podemos viver sem saúde, mas nós não podemos viver sem a bênção de Deus. Todo ser humano precisa da bênção de Deus. A bênção é o vínculo, a bênção é a ponte que nos leva ao que nós precisamos. Nós precisamos da bênção de Deus. Ser satisfeito na vida, ter uma direção na vida, vem da bênção de Deus. Ser chamado outra vez para o ministério, colocado no jogo outra vez, vem da bênção de Deus. Nós precisamos da bênção de Deus. E Deus veio e abençoou Jacó. Isso é renovação de aliança. O verso 10, disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó. Será que ele havia esquecido? No val de Jaboque, na luta com Deus, Deus lhe mudou o nome. Você não vai mais se chamar Jacó, que é suplantador, enganador, astuto, mas você vai se chamar Israel, que é príncipe, pai do meu povo. Mas às vezes o Jacó tinha se esquecido que Deus tinha mudado a sua história, porque durante 10 anos então, ele agiu como Israel ou como Jacó? Como Jacó, se esquecendo da presença de Deus, se esquecendo da missão. E Deus vem e é incisivo: já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E ele chamou Israel. Agora vai e se comporta como Israel. E Deus fala isso para cada pessoa que passa pela conversão em Cristo. Você já não se chama mais ímpio, mas você chama-se agora meu filho, minha filha. Agora vai e se comporta como um filho e como uma filha de Deus. Vai e se comporta como alguém do meu reino, como embaixador do Evangelho. Você já não se chama mais Jacó. Você não se lembra do dia da sua conversão? Você já não se chama mais Jacó. Você já não age mais como Jacó. Você não pode mais ter palavras como Jacó. Vida de Jacó. Agora você precisa ter vida de Israel, vida de príncipe, vida de povo de Deus. E Deus renova as promessas, verso 11 até o verso 13. Deus outra vez renova as promessas da aliança. Nós precisamos sempre de novo ouvir as palavras da promessa. O ser humano tem uma facilidade muito grande de começar a olhar para as tristezas e se esquecer da promessa. Continuamente nós precisamos voltar para as promessas e deixar Jesus renovar as promessas dentro de nós. As promessas são importantes para o cristão continuar a sua vida. E uma consagração no lugar onde Deus fala. O verso 14, eu acho muito interessante. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele. O silêncio de Deus é muito pior do que o urgir dos mais fortes ventos da vida. O silêncio de Deus.
O silêncio de Deus fala muito mais forte do que as piores tormentas da vida. O silêncio de Deus. Você não precisa se preocupar com os problemas, nem com os levantes de Satanás. Mas a preocupação é com o silêncio de Deus. Quando Deus não fala mais com você. Enquanto Deus está falando com você, isso é importante, você precisa ouvir. O Jacó levanta um altar, uma coluna, um memorial, exatamente onde Deus tinha falado com ele, porque há importância de Deus falar. Existe cristianismo se Deus não falar? Existe igreja se Deus não falar? Existe vida com Cristo se Deus não falar? Então a grande importância é que Deus precisa falar. O lugar onde Deus fala com você, esse é o lugar que você precisa cuidar. Nós precisamos cuidar do lugar onde é que Deus fala com a gente. Esse é o lugar que nós precisamos limpar, cuidar e preservar. Porque Deus precisa falar. Se Deus parar de falar, a igreja está perdida. O verso 14 nos fala que ali ele derramou uma libação, que era vinho, libação. A libação também era o sangue do animal. Quando se sacrificava o animal, se tirava o sangue, se pegava, guardava o sangue e depois se derramava em cima do sacrifício. Também era uma libação, fazendo aqui um aceno ao sangue de Cristo. E ele derramou, colocou ali também óleo, e óleo significa unção, limpeza. O que é unção? Quando Deus se manifesta numa pessoa e através de uma pessoa, e você vê essa manifestação é unção. Deus está se mostrando, e Ele colocou o óleo, porque Ele quer que Deus continue se mostrando para Ele. Então depois vem um tempo de choro. Mesmo alguém levantando altares, estando no lugar certo, ele pode passar por dias de choro. A peregrinação por esse mundo é marcada por alegrias e tristezas, altares e túmulos, celebrações e prantos. Já ele teve a tristeza de sepultar Débora, mas nenhuma outra tristeza pode ser tão dura, nenhum outro golpe pode ser tão profundo e tão doído quanto esse que ele tem a partir do verso 16. A Raquel passou muitos anos estéril. E quando ela teve o filho, o José, ela pediu mais um filho. Então há pelo menos 3 pensamentos sobre o porquê ela faleceu nesse parto. O primeiro pensamento é, lá no começo, quando a sua irmã começou a dar filhos para Jacó, ela disse para Jacó, seu marido: se você não me der filhos, eu vou morrer. Alguns pensam que é por causa desse pensamento. Outros pensam que quando o José nasceu, na hora que o José estava nascendo, ela não deu um nome para José apenas, mas ela fez um pedido para Deus: eu quero ter mais filhos. E alguns pensam que ela não deveria ter pedido mais filhos, mas ela deveria ter apenas dito que Deus faça a sua vontade. Alguns outros pensam que ela morreu nesse parto porque quando eles estavam fugindo da casa de Labão, ela furtou os deuses, e o Jacó disse para Labão que na tenda onde ele encontrasse os deuses, que essa pessoa que tiver com os deuses que mora. O Labão não encontrou, mas a Bíblia diz que a Raquel estava escondendo os deuses. E também há uma possibilidade. As 3 possibilidades nós vemos precipitação nas falas. Falar o que não se deve falar, às vezes com o coração irado, outras vezes com o coração insatisfeito. Que seja sempre a vontade de Deus. É a melhor do que fazer pedidos precipitados. E então é um parto penoso. O verso 18, uma morte prematura, ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu-lhe o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou de Benjamim. Agora nós encontramos aqui
um homem que tem uma criancinha recém-nascida, viúvo, pai solteiro. Que dor terrível deve ser essa, de num braço segurar um filho recém-nascido e no outro braço levar um ramalhete de rosas ou de flores para sepultar sua esposa. Que dor terrível, um baque muito grande, uma rasteira muito forte. E uma mudança de nome. O nome que a Raquel estava dando para o filho recém-nascido era Benoni. Eu imagino que ela passou alguns dias tendo dores de parto muito difíceis, e aquele parto dolorido, e ela não conseguia dar à luz, e ela chamou de Benoni, que significa filho da minha aflição, ou filho da dor. Mas o Jacó, um pai experiente, sabia dar nome para os filhos. Isso ele sabia. Ele mudou o nome para que esse filho nunca carregasse sobre ele aquele peso de filho da aflição, o filho do sofrimento. Mas ele chamou de Benjamim, que significa filho da minha destra, ou filho do meu braço direito, ou filho honrado. O primeiro rei de Israel, Saul, era benjamita, da tribo de Benjamim. O apóstolo Paulo era da tribo de Benjamim. Benjamim se tornou uma tribo muito importante. O verso 19 é um sepultamento honroso. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Você lembra quem mais nasceu em Belém? Jesus. Rei Davi também nasceu em Belém. E o próprio Jesus é chamado filho de Davi. E a palavra Belém significa casa do pão. E quem é o pão da vida? Estrategicamente é um lugar aonde nasceu Jesus, nasceu Davi. Um lugar importante é onde nasceu também Benjamim. Jacó, mesmo em obediência, mesmo ele estando agora na missão de volta, ele sepultou a Débora, certo? Ele sepultou a sua esposa amada, a Raquel. Nós vemos nesse texto que ele também sepultou o seu pai Isaque, nesse mesmo período. 3 sepultamentos em pouco tempo. E no verso 22 ele ainda vai viver uma grande decepção. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e se deitou com Bila, concubina de seu pai. Incesto, pecado sexual de imoralidade. E isso custou para Ruben ficar sem a primogenitura. Jacó deu a primogenitura do Ruben, que era o filho primogênito, depois para José. Lá em Gênesis 49, o José recebe essa primogenitura. E os comentaristas bíblicos entendem que não foi apenas um incesto, mas foi nesse período em que o Jacó estava vulnerável, morreu a esposa, um filho recém-nascido para criar. O Ruben foi e tentou usurpar o lugar de líder no clã, na família. Ele se precipitou, e a precipitação lhe custou ficar sem primogenitura. Você lembra que o Jacó junto com a sua mãe também se precipitaram? E essa precipitação custou muitas dores na vida. A precipitação é terrível. Algumas pessoas se precipitam com a língua, outras se precipitam com atitudes, outras querem a ganância. Toda precipitação trará dores sobre a alma e sobre os ossos. Que decepção! O seu filho vai e deita com a sua esposa. É incesto, pecado. Depois em Levíticos, a lei que Deus dá para Moisés é que todo filho que se deitar com a sua mãe, pego em incesto, o pecado de imoralidade, precisa ser levado fora da cidade e morto a pedradas. Imoralidade sexual. Jacó sepultou Débora, Raquel sua esposa, e Isaque seu pai, e ainda enfrentou o desgosto de um filho que lhe afrontou pela imoralidade sexual. E entre o berço e o túmulo, nós podemos enfrentar dias difíceis, e às vezes bem difíceis. Do verso 23 ao 26, aqui a distribuição da bênção, a terra para cada um dos filhos. E do verso 27 ao 29,
ainda um grande luto. Jacó veio a seu pai ainda em tempo antes dele falecer. Você lembra que Jacó roubou e enganou o seu pai? Naquela época já, o pai dele já estava cego. Ele viveu tantos anos ainda após tudo aquilo. Ele viveu até os 180 anos e foi o patriarca que teve mais vida, a vida mais longínqua. Ele ainda teve tempo de voltar para a casa do seu pai, fazer as pazes e restaurar a sua vida, a sua comunhão com seu pai. E Esaú e Jacó se unem ainda por uma última vez para sepultamento, no verso 29. Velho e farto de dias, expirou Isaque e morreu, sendo recolhido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Você crê que a reconciliação do Isaque, do Jacó e do Esaú foi verdadeira? Eu creio, porque é uma demonstração de que a reconciliação do passado realmente foi verdadeira, quando esses dois irmãos se unem para sepultar o pai. E aqui no verso 29, o texto diz: velho e farto de dias, viveu e viveu bem. A Bíblia vai falar a mesma coisa do rei Davi: velho e farto de dias. O que é farto de dias? Quando a pessoa chega nos últimos dias e ela realmente está assim, ela não precisa mais ver nada, ela está farta de dias. Ela está satisfeitíssima com tudo que ela viveu, farta de dias. E a Bíblia não diz que morreu, mas a Bíblia diz que expirou Isaque e morreu, porque ele completou a sua missão. Que Deus nos dê a graça da gente viver dessa forma, completar a nossa missão. Nós não precisamos ter tantos descaminhos quanto Jacó. Eu creio que não é necessário Deus colocar na nossa vida aflições e dores para que então a gente acorde e a gente enxergue e ouça, mas que a gente cumpra a nossa missão por amor, sem que Ele tenha que colocar pressões sobre nós. Mas aqui o texto fecha um ciclo. O texto fecha um ciclo. A partir desse ponto, Deus vai ser chamado de Deus de Abraão, Isaque e Jacó, porque Jacó precisava voltar para cumprir o ciclo, porque uma herança só é dada de pai para filho quando o pai falece. Agora ele recebeu a sua primogenitura que Deus tinha prometido? Agora ele recebeu. Agora a primogenitura é oficial? É. Espere o tempo certo, não precipite-se. O texto termina falando de uma reconciliação verdadeira, e o texto começa falando de uma reconciliação entre Jacó e Deus, quando Jacó voltou ao caminho da missão. Eu desejo que Deus abençoe você por meio dessa palavra, e essa palavra ela fique dentro do seu coração durante essa semana, falando com você. Em nome de Jesus. Amém. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho.